Bem-vindos de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a história do filme de drama e mistério de 1993, chamado Encaixotando Helena. Alerta de spoilers a seguir. Para manter uma mulher ao seu lado, esse homem corta os membros dela, transformando-a em uma marionete à sua disposição, e surpreendentemente a mulher se apaixona por ele. O protagonista, Nick, nasceu na nobreza. Seu pai é um médico bem-sucedido e ocupado com o trabalho. Neste dia, o menino está se aproximando do pai em seu escritório, mas o seu pai, que está segurando um raio-x em uma das mãos, o interrompe no meio da frase, dizendo que está ocupado. Naquela noite, estava prestes a começar uma festa em sua casa. Mesmo assim, seu pai estava trabalhando até tarde. Um convidado diz ao garoto que o seu pai está sempre trabalhando, por isso eles têm uma bela casa, e ele assumirá o hospital um dia. Os convidados estão circulando com bebidas nas mãos, e sua mãe está ocupada com um homem bonito. O garoto chama pela mãe na escada, buscando refúgio. No entanto, ela ignora o filho, com a atenção voltada para o homem bonito ao seu lado, em vez de estar com o marido. Anos depois, a mãe do garoto morre, e minutos depois do seu enterro, o rapaz, que agora já é adulto e se tornou um cirurgião, sai correndo do funeral e vai direto para o hospital. Ele não parece se importar com o fato de ser o funeral da sua mãe, e a equipe do hospital fica surpresa com o fato dele ser capaz de trabalhar nessas circunstâncias. Depois do trabalho, ele volta para a mansão enorme e antiga que acabou de herdar. Nick não consegue evitar tocar em alguns dos móveis, e as ilusões do passado inundam a sua mente. Em sua imaginação, ele vê a sua mãe saindo do quarto, nua, com outro homem. A sombra da sua infância continua a afetá-lo, fazendo com que ele se sinta vazio por dentro. Depois disso, ele vai a um bar para beber com os amigos e tentar esquecer os problemas. Nesse momento, ele vê Helena. Nick se sente atraído por ela à primeira vista e sente que agora sua vida tem um objetivo. Mas a sua fraqueza e o medo de rejeição o tornam tímido demais para se aproximar. Então ele sai do bar com seus amigos e depois volta para o apartamento. Ao chegar, a sua namorada está organizando as compras. Então ele mente que vai sair para correr, embora já esteja escuro, e segue Helena até a casa dela. Depois ele caminha até a porta dos fundos, se preparando para bater, mas muda de ideia com medo de parecer um maluco. Em vez disso, ele sobe em uma árvore bem em frente ao quarto de Helena. Então ele espia Helena bebendo vinho pela janela. Ela começa a se despir até ficar apenas de sutiã e caminha até a janela enquanto bebe o seu vinho. Enquanto isso, Nick prende a respiração, olhando para aquele corpo lindo e sexy à sua frente. O vento bagunça os cabelos de Helena, fazendo com que ela pareça ainda mais atraente. Nesse momento, ela se deita na cama e Nick percebe que Helena está com Ray, um homem que mora nas proximidades. Ele fica muito chocado com a cena aterrorizante e desce rapidamente da árvore. Nick então corre em direção à sua casa com essa cena em sua mente. Ele não consegue apagar da sua cabeça o pensamento de Helena fazendo amor com Ray. Em seguida, Nick vê uma cabine telefônica e liga rapidamente para o seu amigo. Ele diz que teve um caso de uma noite com Helena e depois disso ficou apaixonado por ela. Seu amigo então sugere que Nick se afaste de Helena para que ele possa se livrar dessa paixão. Depois de terminar a ligação com seu amigo, Nick continua dizendo que ela é realmente linda. Ele vai até uma floricultura próxima para comprar flores para ela. Então ele decide escrever um bilhete, mas está muito confuso, sem saber o que dizer. Há várias cartas amassadas e inacabadas em cima da mesa, todas escritas para ela, e ele entrega a última ao lojista. Em seguida, Nick vai para a casa dela e fica observando seu quarto. Então ele adormece, e quando acorda no dia seguinte, ainda está estacionado em frente à casa. Mais tarde, ele volta para casa e vê a sua namorada dormindo no sofá, obviamente esperando que ele voltasse para casa na noite anterior. Em seguida, o telefone de Helena não para de tocar e ela ainda está ocupada com Ray, por isso não atende. Irritada, ela finalmente pega o telefone apenas para ouvir o silêncio do outro lado. Então ela desliga, perdendo interesse na outra atividade. Depois ela ordena que Ray vá para casa, pois está de mau humor. Quando Ray sai, ela liga para o dono de uma mercearia e pede vodka, suco de limão e romã, como de costume. Para ter uma chance de interagir com Helena, no dia seguinte, Nick decide dar uma festa em sua casa, esperando que ela aceite o convite. Enquanto isso, quando Helena ainda está em casa, Ray chega e a convida para ir a uma boate naquela noite. Então ela diz que tem uma festa para ir naquela noite e que no dia seguinte vai para o México. Ray fica furioso, pois os planos dela nunca o incluem.
Então ele sai de mau humor, mas Helena parece não se importar. A festa está a todo vapor e Nick está esperando Helena na porta, nervoso. Nick está muito ansioso esperando por ela, então ele sobe as escadas, mas desce correndo quando ela chega. Enquanto isso, um hóspede diz à namorada de Nick que ele deve ter dado essa festa para pedi-la em casamento. Essa ideia a empolga. No entanto, Nick continua seguindo Helena como um cachorrinho apaixonado, mas ela não parece nem um pouco interessada. Então ela vê Russell e ele a acha linda, fica cativado pela sua beleza e decide segui-la. Nesse momento, Helena se aproxima da fonte e tira suas roupas. Apenas usando roupas íntimas, ela sobe na fonte e vai brincar com a água. Helena parece desdenhar dos convidados, que ficam chocados com o seu comportamento. Nick observa a bela Helena com admiração, enquanto a sua namorada cética olha para ele como se não se importasse. Em seguida, Helena seca o seu corpo e flerta com Russell. Dentro da casa, os amigos repreendem Nick por convidar Helena e sucumbir à sua paixão por aquela mulher oferecida. Sua namorada ouve a conversa e pergunta sem rodeio se ele dormiu com ela. Mas nesse momento, Russell bate à porta e se despede para sair com Helena. Nick os vê saindo juntos e fica desesperado. Enquanto isso, Helena continua olhando para ele, aparentemente zombando e o provocando. No dia seguinte, Helena deixa uma mensagem na caixa postal de Nick, dizendo que esqueceu a sua carteira na noite anterior. Ela diz a Nick para levá-la ao aeroporto e ele a encontra e entrega os seus pertences. No entanto, Helena percebe que a sua agenda está faltando e fica furiosa. Então, Nick a convence a procurar a agenda com ele em sua casa. Quando chegam lá, ela passeia pela sala de estar e vê a estátua da Vênus de Milo. Ela parece estar cativada pela escultura, tocando-a o tempo todo. Enquanto isso, ele põe a mesa, a convida para um drink e em seguida mostra a ela a agenda que estava escondendo o tempo todo. Helena está muito irritada porque Nick mentiu para ela. Então ela sai correndo e ele a persegue chamando seu nome, mas de repente um caminhão passa e a atinge instantaneamente. No hospital, um médico pergunta à namorada de Nick onde ele pode estar. A área de cirurgia está procurando um substituto, pois Nick não tem ido ao trabalho há algum tempo. Um médico chamado Alan, ao ouvir a conversa, vai até a casa de Nick. Ele pede a Nick uma carta de recomendação para o cargo de cirurgião-chefe, presumindo que Nick não trabalha mais no hospital. Mas Nick nega, dizendo que voltará a trabalhar na segunda. Enquanto isso, Alan ouve ruídos estranhos vindos de um quarto. Nick entra no quarto e coloca Helena em uma posição vertical. Nesse momento é possível ver que ela teve suas duas pernas amputadas por Nick. Então, Alan o segue até a sala e fica chocado ao ver Helena. Mas Nick tenta convencê-lo que salvou a vida dela ao realizar a cirurgia. Entretanto, Alan quer ligar para o hospital para relatar o ocorrido, pois o que Nick fez não é ético. Então, Nick diz que cuidará dela em sua casa e, em seguida, suborna Alan para que ele assuma o seu cargo, pois ele se demitirá do hospital e Alan poderá substituí-lo. Em troca, Alan não o denunciará e Nick poderá manter Helena em sua casa. Contente por ter conseguido o que queria, Alan concorda com o acordo e vai embora. No dia seguinte, Nick leva uma cadeira de rodas para Helena, que está muito irritada e o culpa pela sua situação difícil. Ela começa a jogar as coisas nele e então Nick sai da sala. Pouco tempo depois, um amigo vem visitá-lo. Ele acha que não há ninguém por perto porque o jornal está na soleira da porta, mas Nick se esconde até o homem ir embora, com medo de revelar o seu segredo. Além disso, a namorada de Nick sempre tenta ligar para ele, mas não obtém resposta. Irritada, Helena lhe diz que não quer que ele cuide dela. Furioso, Nick empurra Helena para fora e a deixa gritando. Na chuva torrencial, ela lhe dá um tapa e tenta pedir ajuda. Enquanto isso, Ray está procurando por Helena. Ele vai até o dono de uma loja, dá a ele o seu cartão e pede que o dono ligue de volta se souber alguma coisa dela. Ao mesmo tempo, a namorada de Nick entra na casa, pronta para usar a chave reserva, e Helena grita por socorro, enquanto Nick tenta reprimir os seus gritos e escondê-la. Ele consegue fazer isso com sucesso, então ela entra na casa enquanto Nick tenta distraí-la, mas ela quer ter intimidades com ele. Chocada, Helena pode ver tudo o que está acontecendo da sala de estar. Nick e sua namorada estão no chão, mas quando ela tira a roupa por cima da cabeça, Nick vê Helena. Imediatamente ele veste as suas roupas e eles tomam um drink. O telefone toca e Nick fica furioso porque a sua namorada colocou o telefone na tomada. Em seguida, ele desliga o telefone novamente e diz a ela que não quer ser incomodado por ninguém. Mais tarde, sua namorada vai embora e atrás dos arbustos é possível ver Ray, que está observando tudo. No dia seguinte, Nick liga para a floricultura
e instrui o dono da loja a enviar flores para Helena e escreve "Sinto sua falta". Enquanto isso, Helena continua desdenhando de Nick, sempre o menosprezando, dizendo que ele é patético. Ela também o insulta sobre o seu desempenho sexual. Em sua fúria, ela o estrangula, e o que Nick vê na sua frente é a sua falecida mãe fazendo isso. Isso deixa Nick transtornado, e ele muda de tática, realizando um ato ainda mais sinistro: corta os braços dela, tornando Helena ainda mais dependente dele. A obsessão dele é tanta que na primeira cena, onde ela aparece com os braços amputados, Helena está em uma espécie de altar, dando a entender que ela é superior a ele, enaltecendo a relação de subordinação dele em relação a ela. Aos poucos, Helena começa a perder a sua vontade de resistir e começa a se acostumar com os cuidados de Nick. Ao ver isso, ele expressa seu amor por ela com mais fervor, mas Helena permanece fria. Nick até tenta tirar a sua vida na frente dela para expressar o seu amor, e diante desse homem apaixonado e perturbado, as emoções de Helena começam a mudar sutilmente. Com o passar do tempo, Nick continua cuidando dela com atenção, cozinhando, lendo histórias, fazendo massagem, e aos poucos, Helena começa a se acostumar com essa vida. Para provocar ciúmes nela, Nick traz uma mulher para casa e eles se envolvem em preliminares, enquanto Helena se esconde ao lado, os observando. Ela se diverte com a sensação de ser uma voyeur. No dia seguinte, Nick pergunta a ela se a apresentação da noite passada foi emocionante, e Helena mente, dizendo que não prestou muita atenção. Helena então pergunta se ele a ama como uma mulher ou como a sua posse, e Nick percebe que ela finalmente se apaixonou. Então eles se beijam apaixonadamente. Depois de ter conseguido o que queria, Nick liga para o dono da loja e pede vodka, suco de limão e romã, as mesmas coisas que Helena pedia. Isso deixa o homem desconfiado e ele liga para Ray. Em seguida, Ray vai até a casa de Nick e fica chocado ao ver Helena sem os braços e as pernas. Revoltado, ele dá uma surra em Nick. E Helena lhe diz para parar, mas ele não lhe dá ouvidos. Nick cai no chão inconsciente e a Vênus de Milo cai em cima dele. Mais tarde, ele acorda no hospital, depois do acidente de Helena, percebendo que tudo o que aconteceu foi um sonho. Então ele vai até o quarto dela e a encontra dormindo. Enquanto isso, Helena está sonhando com o acidente. No final do filme, Nick se liberta de todas as experiências passadas causadas pelo seu trauma de infância e abraça a estátua da Vênus de Milo, buscando conforto. Obrigada por assistir, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like.